Olá, turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Espero que estejam aí todos bem, de saúde. Vamos dar início a mais uma aula de história, tá? E hoje com um tema aí que está no capítulo 7 do seu livro. Abram aí na página 37 para vocês acompanharem junto comigo, tá? E aí, hoje nós estaremos falando da América e seus povos, né? Quem foram os povos que deu início a viver, né, a construir todo esse continente americano aqui, tudo bem? Bom, o continente onde nós vivemos, ele não teve aí sempre o nome de América como é hoje, né? E nem sempre ele nem abrigou os povos e os idiomas que atualmente hoje nós identificamos aí, né, nessa região. Então, gente, preparei aqui os slides para vocês, tá? Onde nós iremos começar a falar dos povos pré-colombianos, tá? Os povos pré-colombianos. Então, o que acontece? Quando Cristóvão Colombo chegou às terras que seria posteriormente chamado de América, isso foi em 1492, né? O continente ele abrigava povos que tinham origem, né? Uma cultura, uma organização social totalmente distinta, né? Totalmente diferente de Cristóvão Colombo, né? Dos povos europeus. Então, isso quer dizer o quê? Que cada um desses povos falava uma língua específica, tudo bem? E aí, por cada um falarem a sua língua específica, né? Era particularmente, né, assim, a forma deles de se vestir também, de praticar ritual, como tá aí na imagem, vocês estão vendo, né? Cada tipo de povos, eles tinham uma prática ritual, uma crença, a forma também deles produzirem seus alimentos, né? A forma deles trabalharem, as ferramentas deles eram totalmente diferentes desses povos que viviam na América. Totalmente diferente dos povos europeus, né? Eram totalmente outros aspectos, totalmente o oposto, certo? Então, os povos que viviam na América, no continente americano, gente, eles passaram a ser denominados como povos pré-colombianos, tá? Em razão do quê? Em razão de habitarem no território antes da chegada de Cristóvão Colombo, por isso colombiano, tá? Antes, ó, pré-colombianos. Então, pré é antes da chegada de Cristóvão Colombo. Deu para entender o porquê povos pré-colombianos? Então, beleza. Então, vamos lá passar aqui. Isso, né, gente? Povos pré-colombianos veio da imaginação dos europeus. Foram os europeus que deram nome para eles, assim como os europeus deram nome para os nossos índios, tá? Ah, por quê? Porque eles achavam que estavam indo para a Índia, não é? Eles achavam que estavam indo para a Índia. Então, por isso, quando eles chegaram, eles falaram, olha lá os índios, entendeu? Então, por isso que aqui o nosso indígena daqui foi denominado como índios, porque os europeus achavam que já tinham chegado, né, nas terras indígenas, né, nas terras da Índia, tá bom? Vamos lá. Então, os povos pré-colombianos foram os primeiros povos a viver, né, na América, no continente americano, antes da chegada dos europeus. Então, aí na página 39 do livro de vocês, tá assim, ó. No entanto, ao chegar ao novo continente, Colombo ele não teve condições de perceber toda essa diversidade. O que é diversidade? Toda essa mistura de ritual, né, toda esses costumes, essas tradições diferentes. Então, além disso, ele pensou que tivesse chegado às Índias, onde encontraria o quê? Especiarias, porque qual que era o objetivo dos europeus irem até a Índia? O objetivo deles era buscar especiarias, como chá, ervas, né? Então, além disso, ele pensou que tivesse chegado à Índia, onde extraria especiarias. Por esse motivo, chamou os habitantes da região de índios, é o que a professora Tati acabou de falar. A denominação única de índio foi usada por muitos anos para se fazer referência aos povos mais antigos que habitaram a América, desde os extremos norte até o extremo sul. Atualmente, a aplicação aí, né, dessa denominação a tantos grupos diferentes é questionada e cada povo é identificado por seu nome e por sua cultura,
certo? Então, muitas das sociedades constituídas por esses povos, gente, desapareceram após o contato dos europeus, né? Que só puderam ser reconhecidos aí por meio de vestígios arqueológicos. Então, ou seja, muitos povos indígenas, povos pré-colombianos, acabaram sumindo com a chegada dos europeus, entendeu? Eles desapareceram. Até mesmo os europeus mataram muito deles, tá? Pelo fato deles não quiseram passar a usar, né, as mesmas ferramentas que os europeus usavam, a se recusar de ser escravos dos europeus. Então, por essa recusa, os próprios europeus acabaram dando fim em alguns, né, dos povos pré-colombianos, dos indígenas. E aí só foram sendo descobertos depois a cultura desses povos pré-colombianos só foram sendo descobertas depois de muitas pesquisas por historiadores, cientistas, aí através das suas escavações arqueológicas, tá bom? Então vamos lá. Vamos passar aqui para frente. Aí tem um mapinha, tá? Onde esse mapa está falando, né, representando aí onde que viviam os povos pré-colombianos, a localidade deles. Vamos falar há 3 tipos de povos pré-colombianos, tá? Nós temos os maias, os astecas e os incas. Nós iremos falar as características de cada um para você entender nessa aula, tudo bem? Os maias, né? Quem eram os maias? Os povos pré-colombianos, certo? Eu estou acompanhando aqui com vocês, vai acompanhando aí também. Os maias, eles habitaram, né, na América do Norte, ou seja, lá na América do Norte, tanto no Canadá, quanto nos Estados Unidos, quanto ali no México, tudo bem? Só que eles predominaram mais, né, se localizaram mais ali, foram encontrados muito mais vestígios no México. Tanto é que o México, hoje, ele tem um patrimônio cultural, né, histórico, referente à história dos povos maias, tá? São grandes impérios que foram levantados na cidade do México. Então, os maias habitaram nesse território aí da América do Norte, onde atualmente é o sul do México, tá? E da América Central. Atuais territórios de Honduras, Guatemala, El Salvador e Belize. Esse povo maia, ele se organizou em centros urbanos, ou seja, lá na zona urbana, lá na cidade. Geralmente eles eram o quê? Independentes, tá? Independentes. Ainda que alguns tenham formado pequenos reinos ou confederações, ainda assim os maias não formavam um império unido, como outros povos pré-colombianos que ainda estudaremos daí para diante. Então, os maias, eles foram os únicos povos pré-colombianos, né, que eles não formaram um vasto império, tá? Houve-se um apogeu, né, sumiu aí esse grupo, né, houve-se um declínio desse grupo. Os motivos que levaram esses povos, né, a se declinarem aí são vários, né? Tanto é que eles foram sendo desaparecidos, né? Muitos deles ficaram dispersos aí, a sua cultura, né, acabou sendo desaparecida. Por quê? Porque chegaram quem? Os povos europeus, né? Aí você tá vendo aqui, deixa eu passar para cá, as ruínas, olha aí, as ruínas de muitas cidades, né, estradas e fortalezas que indicam que os maias eles constituíam uma grande população, né? Aí que estimava-se de 10 a 15 milhões, né, de pessoas, né, nessas civilizações aí. Aí a ruína da cidade de Tikal, olha aí para vocês verem, né? Onde fica hoje a Guatemala. Então, as cidades maias, geralmente elas tinham um centro religioso onde eles praticavam os seus rituais, tá? E ali sempre, né, nesse centro religioso, eles costumavam ficar ali. Quem morava ali eram pessoas da elite, tá? Que organizavam o meio político, tá? O meio também religioso deles. Tudo bem? E depois tinha o mais afastado desse centro aí, tinha tipo como as periferias, tá? Tinha aí os bairros que eram mais afastados, tá? Onde as pessoas que viviam nesse bairro mais afastado eram pessoas que viviam da agricultura, tudo bem?
Vamos lá, então, agora falar ainda sobre a expansão dos maias. Olha lá. Por volta do ano 1000 a.C., o povo maia vivia em pequenas aldeias localizadas em parte da atual Guatemala, na América Central. Guatemala, América Central, tá? Então, assim, quando a gente fala do sul, os povos maia, né, eles ficavam mais ali no sul do México, certo? Já quase na divisa da América Central. Então, até nós temos um aluno que ele foi viajar para o México e aí ele depois mandou para mim, né, várias fotos de onde ele estava. Olha, professora Tati, eu estou aqui na ruína de Tikal, né? E ele foi mostrando assim, muito da hora mesmo, né? É um sonho de qualquer pessoa visitar, né, um patrimônio desse histórico, né? Então, galerinha, com o passar do tempo, as aldeias elas foram sendo espalhadas para o sul do México, para toda essa região aí, onde hoje corresponde a Guatemala, tá? Então, assim, começou lá no sul do México, mas depois começou a se expandir para a América Central. Então, a gente considera que tanto no sul do México quanto ali na parte da divisa, né, na fronteira da América Central, existe ainda até hoje muitas histórias, né, ali preservadas do povo maia, tá bom? As pesquisas sobre este povo indicam que ele se organizou politicamente em cidade-estado, né, independentes, era governado por elites, como eu já falei para vocês. Na maior parte desses lugares, os governadores, né, eles eram homens pouco assim, né, eram homens e poucos registros de mulheres. As mulheres não tinham direito de opinar, entendeu, no meio político. Isso vocês já vêm aprendendo isso aí há muitos de outras civilizações anteriormente, né? Então as mulheres elas não tinham, como na Grécia, né? Na Grécia Antiga, as mulheres também não tinham direito de opinar na vida política, né? Assim também era aí com os povos pré-colombianos, tudo bem? Aspecto de vida, né? O aspecto de vida aí. Como que eles viviam? Como era a vida cotidiana, né? Dos maias. Então vamos lá. As ruínas, né? Essas ruínas aí, elas revelam construções como grandes pirâmides, com várias escadarias, né? Porque chegava até o topo, né? As ruas eram pavimentadas, havia-se o templo, havia também campos de jogos, né? Maias, sabe o jogo... tem um jogo até aqui que o povo brasileiro até joga, jogo da Maia que fala, né? É porque vem dessa origem, tá? E os maias, eles se destacaram, né, sempre assim, nas áreas da educação, na matemática, tá? Muitos antes do povos hindu, tá bom? E eles também desenvolveram o conceito do zero, que era uma forma de... E vamos aqui para os sacerdotes, né? Ainda falando também da economia deles, né? A economia deles era o quê? Era baseado, peraí gente, deixa eu só fechar aqui. Era baseado no que a economia deles? Na agricultura. Eles eram politeístas, gente, eles cultuavam vários deuses, né? Eles faziam vários rituais, cultuavam os deuses da natureza, assim como os indígenas, tá? Nosso aqui. Como o deus do sol, o deus da lua, né? E eles cultuavam esses deuses para quê? Para que houvesse, né, uma boa plantação de milho, né, que viesse chuva. Então ele fazia esses sacrifícios também humano, né? Reza uma história, uma lenda que foram encontradas através das escavações arqueológicas, foram encontrado uma menina, né, um corpo humano de uma espécie que era uma menina ainda, por volta de uns 10, 11 anos. Essa menina, ela foi encontrada assim, ó, da maneira assim, tá? Com os braços assim, com a cabeça assim, tá? Era a forma que os povos pré-colombianos faziam com que eles sacrificavam até seus próprios filhos, tá? E eles ficavam assim, os filhos, né? Ou até qualquer homem, tá? Ou qualquer mulher era
sacrifício para eles. Mas foram encontrado essa menina, ela acabou sendo morta, né, em forma de um sacrifício que os seus pais fizeram aos deuses para que houvesse, né, uma vida aí próspera, tá? Muito próspera. E também era uma forma deles estarem alimentando aí, né, os seus deuses, né, através do sangue humano, tá bom? Então vamos lá. Essa era a vida cotidiana deles, gente, né? Eles também tinham uma forma de escrita, como diz aí, ó, no parágrafo, eles tinham uma forma de escrita, né? A forma de escrita deles é a mesma dos egípcios, hieroglifos, né? Era a mesma dele, era em símbolos também, tá? Os maias, eles seguiam um calendário, e esse calendário aí era a contagem deles, que eles faziam por longa de vários ciclos temporais. Eram dias, semanas, meses, anos e séculos, então eles tinham, assim, um calendário, bom, diferente do nosso. Vamos lá. Os astecas agora, gente. Os povos astecas, né? Eles viveram em áreas que atualmente correspondem ao México também, tá? Na América do Norte, mas aí já vai mais... vamos mais para a parte norte do México ali, tá bom? O seu império durou cerca de 200 anos na cidade de Tenochtitlan, tá? Que hoje é a atual cidade do México, a capital, né? Estudiosos, eles calculam que, um exemplo, o território do Império Azteca era ocupado por cerca de aproximadamente 6 milhões de habitantes nessa época, antes da chegada dos europeus. Porque quando os europeus chegaram, houve toda aquela, né, questão de matar para cá, matar para lá. Por quê? Porque os povos pré-colombianos não queriam aderir, né, à cultura dos europeus. Então, por volta aí do século, né, 13, os astecas, gente, eles habitavam aí nessa região do Vale do México aí, tá bom? Que era a antiga cidade aí, da cidade do México, era chamada de Tenochtitlan, tá bom? Houve-se várias conquistas, várias conquistas, né, antes da chegada aí dos espanhóis, porque Cristóvão Colombo era um espanhol, né, gente? Então, antes dos espanhóis chegarem, Cristóvão Colombo chegarem, o que acontece? Houve-se várias expansões. Dentre dessas expansões, nós podemos destacar aí, né, o quê? Um vasto exército grande também aí, né, um vasto exército bem organizado pelos povos astecas, tá? As cidades e os povos astecas conquistaram aí províncias, né? Onde havia nessas províncias tinham leis de tributos, né? Havia-se uma cobrança de impostos também, né? Os cobradores de impostos, eles viajavam por toda aquela parte ali desse território, arrecadando o pagamento de impostos para o império, né? Para que a economia do império se levantasse. A produção deles de alimento era muito variada, né? Era muito variada, certo? A sociedade asteca, o que acontece? Ela era bem militarizada e valorizada, seus guerreiros eram bem valorizados, né? O vestuário utilizado deles, olha aí nessa imagem que a tia Tati colocou para você. O vestuário deles lembrava muitos animais, né? Como crocodilos, águias e jaguares, a fim do quê? De invocar as forças desses animais nos combates, tá bom? Os guerreiros astecas, eles utilizavam armaduras, escudos, lanças e espada de madeira, como lâminas de pedra cortante, tá? Então, para vocês verem aí, vamos para a próxima página. O imperador asteca, né? Eles eram escolhidos por um conselheiro do imperador, né? O imperador deveria sempre se dedicar às relações exteriores, né? Em tempos de guerra ou de paz, o imperador sempre tinha que estar à frente, tá bom? A sociedade deles era formada, né? Era constituída pela nobreza, pelos funcionários reais ali e também pelo restante da população. O trabalho sempre era dividido em sexo. Tá? Como no dos índios. Homens saíam para caçar, para pescar, era responsável por toda aquela atividade agrícola, né? A mulher, ela já era mais pelas tarefas domésticas, pela fiação, pela tecelagem, assim como os índios que vocês conhecem já a cultura deles aqui, tá bom?
O aspecto de vida cotidiana dos astecas era o quê, né? Na época da chegada dos espanhóis aí, era em torno aí, né, de mais de que 300 mil habitantes, certo? Então, esses 300 mil habitantes, gente, eles formaram, a cidade era formada por ruas e canais, que facilitava a entrada e saída de mercadoria. Então, essa população contribuiu muito para, né, esse império todo, essa expansão toda aí, né? Falando ainda dos aspectos da vida cotidiana dos astecas, né? Os nobres sempre viviam em palácios, né? Como em alguns casos aí, ficavam no topo das pirâmides, né? Já os agricultores e as pessoas mais pobres moravam em cabanas feitas aí de galhos cobertos por uma espécie de argila. Havia outras cidades importantes, como Checo, né, que é Tlacopan também. Essas cidades aí mexicanas, né, também existia um certo domínio sobre esse imperador. Os astecas, eles também adoravam vários deuses que representavam as forças da natureza. A religião deles era essa, tá? Sempre também eles tinham aí o sacerdote que era responsável por manter esses rituais deles, onde eles faziam também oferenda, sacrifício humano aos seus deuses, tá bom? Vamos agora aqui. Peraí. Os incas agora, tá? Os incas, eles habitavam também no território, agora os incas, vamos falar dos incas. Vocês perceberam que tanto os maias quanto os astecas, eles viveram ali no México e na América Central, né? Mas os incas, eles já viviam na América do Sul, tudo bem? Onde hoje ali atualmente, né, é o Equador, o Peru, o Chile, tá? A Colômbia, a Bolívia, entendeu? Então, o Império Inca era nessa região aí, tá? Da América do Sul. O seu império durou mais de 200 anos e sua capital era Cusco, tá? Calcula-se que o território do Império Inca era ocupado por cerca de 12 milhões de habitantes na época, né, na época da chegada dos europeus aí. Então, por volta do século XIII, os incas se concentravam na região atual Peru, tá? Foi no século seguinte que o império se consolidou e se expandiu por conta das conquistas territoriais, né? Porque aí o que acontece? Os espanhóis iam chegando, né? Dominando todo aquele território e acabava que os próprios incas, os coitados, tinham que sair, migrar, aqueles que não queriam acatar as leis impostas pelos espanhóis, né? Então, faziam com que... Aí foi onde houve uma expansão, entendeu? Quando uma pessoa, igual no caso do Cristóvão Colombo, chegou, dominou, tirou toda aquela autoridade do imperador ali, então aqueles que não queriam servir os espanhóis acabavam migrando para outros lugares, né, aqui da América do Sul. Por isso que fala, ó, Peru, Chile, Equador, Colômbia, Bolívia. Por isso que houve essa expansão do Império Inca, tá? Então, a partir daí do século XIV, os incas eles conquistaram outros tipos de povos ao redor de Cusco, que era a capital, né? E aí eles foram aí cada vez mais, né, aumentando o seu império. E ao longo do período de conquistas, os incas eles submeteram o seu poder, né, e os povos foram sendo dominados, impuseram aí a eles sua língua, né, e construíram cidades, palácios, templos, estradas, pontes, aquedutos, né? Não havia moeda no império e o comércio era feito o quê? À base de troca de produtos, tá? Então, essa era a finalidade. Eu te dou o arroz, você me dá o feijão, entendeu? Era essa a troca deles aí. Os incas também eram governados pelos imperadores, que ficavam no poder até ele morrer, né? A sucessão do imperador, gente, era sempre feita pelo filho, tá? Se o imperador chegasse a morrer, quem ficaria no seu lugar era o filho do imperador, tá? Tudo bem? Então, vamos passar para a próxima aí. Os aspectos de vida dos incas, né? Era qual? A base deles da economia era a agricultura, né? A sua alimentação também era baseada no milho, na batata, tá? E os incas, olha aí, eu coloquei para vocês verem, né? Os vastos impérios, as ruínas deles, né? Que só ficaram as ruínas, né? Aí você pode ver que nessa região aí, né?
A fértil agricultura desses incas era resultado do uso de uma nova técnica, conhecida como o terraceamento, tá? Esse método era usado para quê? Para não apenas para a conservação do solo, mas para ampliar os espaços de plantação, né? Uma vez que, devido à localização deles ali, boa parte do território ficava na Cordilheira dos Andes, tá? Então a Cordilheira dos Andes ela foi mesmo construída, né, ali, um vasto império, devido aos incas, tá? Tudo bem? A parte da elite, como o imperador e suas famílias, concentrava-se na cidade, enquanto os agricultores ficavam mais nas regiões ali, né, afastada, né, para trabalhar. Tudo bem? Ó, Machu Picchu, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, essa imagem aqui, ó. A Machu Picchu ela foi construída a mais de 2.000 metros de altitude, né? Sempre no topo. Eles faziam sempre no topo, né? Construía para quê? Porque havia-se uma visão melhor, né? De algum ataque de inimigo, tá bom? Então, Machu Picchu foi construída em mais de 2.000 metros de altitude, era uma espécie de fortaleza que servia para a defesa do Império Inca, né? A cidade ficou escondida, coberta por mata durante 4 séculos, né? Depois que foi encontrada aí por um explorador estadunidense. Tudo bem? Até mesmo um dos imperadores incas, o Maita, ele implantou um sistema para realizar cálculos. E aí, como contagem da população, é igual o recenseamento que a gente tem aqui no Brasil, né? É um sistema na qual conta-se quantos habitantes tem numa determinada região, tá bom? Então, vocês viram aí, vamos lá. Agora, é com vocês que vocês irão aí, né? Lembrando falar para vocês que os incas eles eram bem hábeis artesãos, né, em metal, né, em tecelagem, eles faziam já fios coloridos, tá? Então, só para lembrar aí. E também a religião deles era baseada nos deuses, né? Eles adoravam o deus do sol, né? Para poder ter aí uma boa prosperidade, paz, tá bom? Agora faça um exercício do livro nas páginas 40, 45, 49, que nós iremos fazer a nossa correção na próxima aula, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.